Pessoal, vamos finalizar essa discussão nossa sobre o sistema circulatório, que é muito mais relevante para nós da área da saúde entender ele no contexto da microcirculação, né? Ou seja, na circulação que acontece no tecido, nas trocas entre os capilares e os tecidos, porque grande parte dos fenômenos patológicos, né, importantes vão acontecer aí, como por exemplo a inflamação. E outro fenômeno que acontece também dentro do contexto aí da circulação sanguínea é a ocorrência de hemorragias. O que é uma hemorragia, gente? Uma hemorragia se caracteriza sempre que há uma descontinuidade no endotélio, ou seja, há uma lesão e aí o conteúdo, né, sanguíneo, o plasma e as células sanguíneas extravasam para o intertício. E aí esse conteúdo sanguíneo que extravasa para o intertício, essas células acabam entrando em apoptose, começam a degenerar, e esse tecido morto, necrosado, na verdade esse tecido acaba entrando em necrose, né? Porque fora do sistema vascular as hemácias começam a degenerar, necrosando, e aí essa coleção de sangue presa no intertício a gente vai chamar de coágulo. E os macrófagos acabarão sendo recrutados aqui para fagocitar esse coágulo. Por isso que os nossos hematomas escuros, que são sangue que extravasou para fora do vaso por conta de uma hemorragia e ficou preso no intertício. Por isso que com o tempo o nosso hematoma vai desaparecendo, porque ele vai sendo fagocitado, né, por macrófagos, para limpar essa área do intertício onde o sangue que extravasou do vaso ficou contido. Vocês já cansaram de ver ao longo das nossas aulas que o plasma sai. Normalmente o plasma sai mesmo dos vasos pelas fenestrações dos capilares, mas apenas o plasma, contendo as substâncias que estão dissolvidas nele, xenobióticos, nutrientes, metabólitos, excretas, mas não sai proteínas, não sai células sanguíneas, especialmente as hemácias. Quando há uma descontinuidade do vaso, sai todo o conteúdo sanguíneo, inclusive as células, as proteínas, e esse conteúdo que necrosa no intertício é chamado de coágulo e vai ser fagocitado por macrófagos. O sangramento, a gente, não pode acontecer porque o nosso sangue circula sob pressão controlada. A nossa pressão arterial considerada adequada é em torno de 120 por 80 milímetros de mercúrio. 120 aferidos durante a sístole, que é quando o coração ejeta o sangue nos ventrículos, e o 80 milímetros de mercúrio é referente à pressão dentro das artérias quando o coração está se enchendo de sangue novamente na diástole. Essa pressão precisa se manter e ela é muito dependente não só do batimento cardíaco, mas da quantidade de sangue correndo dentro dos vasos. Por isso, uma hemorragia pode fazer a gente perder muito sangue. E quando a gente perde um volume significativo de sangue, a pressão arterial pode cair muito pela falta desse volume e o coração pode acabar parando. Temos uma parada cardíaca provocada por choque hipovolêmico, né? A gente vai ver essa situação lá na patologia, que é a nossa próxima disciplina. Para evitar isso, né, como a lesão nos vasos sanguíneos é comum, né, diferentes tipos de impactos, contusões, lacerações podem romper vasos sanguíneos, diferentes tipos de traumas. Então, por isso, o corpo tem uma mecanística para interromper o sangramento, para bloquear o ponto onde o sangue estava extravasando, até que as células endoteliais consigam regenerar, ou seja, recuperar aquele ponto onde a parede do vaso se rompeu. Para dar tempo das células endoteliais se recuperarem naquela região lesada e reconstruírem a parede do vaso, o corpo forma um trombo para estancar o sangramento. O que é o trombo, gente? É um aglomerado de plaquetas, que são aqueles pedaços de células presentes na circulação sanguínea, associados basicamente com fibrina, que é uma proteína adesiva que eu desenhei aqui em rosa. Então pensem, gente, que as plaquetas são como se fossem as partes sólidas, né? Os tijolos aqui do nosso trombo, e
A fibrina é como se fosse a armação metálica que segura esses tijolos no lugar. Né? Pensem na fibrina como uma ideia de novelo, como se ela enovelasse as plaquetas e formasse um grumo de plaquetas aqui aderidas nesse ponto onde o endotélio foi descontinuado, onde houve uma lesão. Reparem que nesse ponto, gente, olha que o sangue, ó, ele nunca está em contato com o intertício, tem sempre a barreira endotelial separando o sangue do intertício. Aqui onde o endotélio se rompe, o sangue passa a entrar em contato com o intertício, ó, e o intertício ele é formado basicamente por proteínas colágenos e por proteoglicanos. O que é um proteoglicano? Que eu desenhei aqui parecendo uma centopeia, porque o centro de um proteoglicano é uma proteína, é uma cadeia de aminoácidos. E nessa proteína ficam ligados vários açúcares, tá? Então esses ramos aqui que eu desenhei estão representando açúcares. Por isso que eles se chamam proteoglicanos. Próteo, proteína, glicano, açúcar. Então ele é uma cadeia proteica onde se ligam vários açúcares. Os proteoglicanos, formados especialmente pelo ácido hialurônico ligado a proteínas, e o colágeno são os grandes constituintes do intertício. Essas proteínas acabam expostas ao sangue quando o vaso é interrompido. Nesses locais, especialmente ao colágeno, as plaquetas se ligam e aí elas vão se ativando. E a fibrina é formada a partir do processo de coagulação sanguínea. Ela é o último produto da coagulação sanguínea. Então, as plaquetas se ligam no colágeno e vão se ativando umas às outras por diversos mecanismos bioquímicos. E a fibrina é produzida pela cascata de coagulação sanguínea. O tampão, né, formado aqui no ponto hemorrágico de fibrina associada às plaquetas ativadas é chamado de trombo, tá? Então, cuidado, viu, gente? O produto da coagulação sanguínea dentro do vaso, aderido à sua parede, é chamado de trombo. É muito comum as pessoas pensarem que a coagulação sanguínea gera coágulo. Não. Coágulo é essa massa de sangue, de células sanguíneas necrosadas, presas no intertício, isso é um coágulo, ou dentro de uma cavidade. A massa de plaquetas e fibrinas que estanca o sangramento aderidas na parede do vaso é chamada de trombo, tá? Um trombo é plaquetas associadas à fibrina. Como é que a fibrina é produzida, gente? Vou falar brevemente sobre a cascata de coagulação sanguínea. A fibrina, que é essa proteína adesiva fundamental para formar o trombo, ela é formada a partir do fibrinogênio, que é a fibrina na sua forma inativa. Cálcio e o fator 2A, a trombina, os dois associados vão gerar fibrina. Então, o fator 2A, a trombina, acaba convertendo o fibrinogênio em fibrina. Esse fator 2A é também chamado de trombina, tá? Da onde é que vem a trombina? A trombina, ela era o fator 2 inativado. Ela foi ativada pelos fatores 10 e pelos fatores 5 ativos. E os fatores 10 e 5 se ativaram graças à ação do fator 8 e do fator 9. Então, o fator 8 e o fator 9 ativam os fatores 10 e 5. Os fatores 10 e 5 ativam o fator 2. O fator 2, a trombina, converte fibrinogênio em fibrina. A fibrina ativa interage com as plaquetas, se enovela nas plaquetas, formando o trombo. Antes do fator 5 e do fator 10 se ativarem, gente, né, é preciso que o fator 8 e o 9 sejam ativados. Eles podem ser ativados especialmente pelo fator 7, tá? Que é um fator que se liga a um fator tecidual, presente aqui no intertício, no local onde o vaso se descontinuou, ele se liga no fator 7, e esse conjunto ativa os fatores de coagulação 8 e 9. Vou mostrar aqui para vocês, lá na cascata de coagulação inteira, porque fica difícil entender ela assim. A cascata de coagulação é um processo bem complexo, ela envolve várias vias. Então eu quero que vocês entendam aqui, ó, que, por exemplo, ó, o fator 7 ligado ao fator tecidual, ele se ativa em fator 7A.
O cálcio está presente em vários momentos da ativação de fatores de coagulação. O fator 7A ativa o fator 10A. O mesmo acontece com a via intrínseca, que é menos importante, tá? Essa é a via mais importante, a extrínseca. A via intrínseca, que é menos relevante, ela parte do fator 12 ativo, que ativa o fator 11, que ativa o fator 9. E o fator 9, né, vai atuar também na ativação do fator 10. No final, o fator 10 junto com o fator 5, que foram ativados não só pelo 9, mas também pelo 8, o 8 e o 9 ativaram juntos, eles acabam formando o fator 10 mais 5 mais cálcio, que vão ativar a protrombina em trombina. E depois a trombina ativa o fibrinogênio e converte ele em monômeros de fibrina. A cascata de coagulação sanguínea, gente, ela envolve essas proteínas que estão primeiro na forma inativa, e elas têm que estar na forma inativa antes, tá? A falta do A indica que ela estava na forma inativa. Por que tem que estar inativo antes para depois ficar ativo? Porque se esses fatores de coagulação tivessem sempre ativados, a gente produziria fibrina o tempo todo, e isso seria ruim, provocaria trombose, uma coagulação excessiva. Então eles ficam inativos. Eles só se ativam, especialmente pela via do fator 7, quando o endotélio é descontinuado e o intertício é exposto para o sangue. Aí o fator 7 se liga no fator tecidual e se ativa em 7A. Ativa o 10A, depois o fator 5 também vai ser ativado. O fator 10 e o fator 5 ativos, juntos, na presença de cálcio, convertem protrombina em trombina. E a trombina converte o fibrinogênio em fibrina. E a fibrina é que vai formar polímeros juntos com as plaquetas, gerando um trombo. Essa via intrínseca, ela acontece em laboratório, mas a gente sabe que em seres humanos ela também ocorre, mas ela é menos importante do que a via extrínseca. Essa é a principal via de coagulação do corpo humano. Então, como é que ela se dá, né? Ela se dá... Vou voltar aqui. O nosso desenho aqui mostra só a parte final da coagulação sanguínea, já com os fatores 10 e 5 sendo ativados pelos fatores 8 e 9, em fator 10 ativado e fator 5 ativados. O conjunto fator 10 e fator 5 mais cálcio vão converter o fator 2 inativo, a protrombina, em trombina, que é o fator 2 ativo. A protrombina converte fibrinogênio em fibrina. A fibrina se polimeriza, formando essa cadeia filamentosa de proteínas, se enovela nas plaquetas, que se ativaram porque se ligaram no colágeno. Esse complexo fibrina mais plaquetas é um trombo. E assim a gente estanca um sangramento. Para vocês entenderem, eu sempre desenho, nas nossas aulas anteriores, sempre desenhei o vaso sanguíneo como uma fina camada de células endoteliais, tá vendo? Só as célulazinhas endoteliais com as fenestrações, né? Mostrando que elas não estão firmemente unidas, que entre uma e outra há espaço para o plasma extravasar para o intertício. Só que, gente, isso é uma forma mais didática de mostrar para vocês a parede de um vaso. A parede de um vaso é mais complexa que isso. A parede de um vaso tem 3 camadas. O endotélio e uma lâmina basal elástica que tem logo abaixo dele, formado basicamente por proteínas elásticas. O endotélio e a lâmina basal formam o que a gente chama de túnica íntima, que é a parte mais delgada da parede do vaso sanguíneo, e o endotélio são as células que estão em contato direto com o sangue. Abaixo do endotélio, os nossos vasos sanguíneos têm uma camada de músculo liso, repleta de fibras elásticas. Então, os nossos vasos sanguíneos, eles têm elasticidade e eles ainda têm capacidade de contração, porque eles têm uma camada de músculo liso circular em volta deles. Lembra que o tubo digestivo também tinha? E por isso o tubo digestivo era capaz de se movimentar nos movimentos peristálticos? Aqui, os vasos sanguíneos são tubos também que contêm paredes musculares, por isso eles também têm capacidade de contração. Por isso eu posso contrair os meus vasos, diminuindo o fluxo de sangue para uma região e aumentando a pressão, ou eu posso dilatar os meus vasos,
aumentando o fluxo de sangue numa região e também reduzindo a pressão. Então, o grau de dilatação de um vaso sanguíneo está diretamente relacionado à pressão, tá? Então, vasos sanguíneos muito contraídos, a pressão está alta. Vasos sanguíneos dilatados, a pressão está baixa. Essas fibras musculares e a camada muscular circular formam a túnica intermediária ou média, porque fica entre a túnica interna, que é a íntima, e a túnica externa, que é a adventícia. A adventícia, gente, nada mais é do que um tecido conjuntivo, tá? Ela é um revestimento, uma membrana conjuntiva em torno dos vasos. É como se fosse a capa, né? O revestimento dos vasos sanguíneos. Então, nos vasos muito calibrosos, a adventícia pode ser bastante espessa, inclusive conter outros vasos sanguíneos. Mas aqui, eu quero que vocês entendam que o sangue, então, flui dentro dos vasos em contato direto com as células endoteliais, que são fenestradas. Abaixo da célula endotelial eu tenho uma lâmina basal, que é formada por proteínas fibrosas, elásticas. Isso é a túnica íntima. Depois eu tenho uma camada muscular repleta de células de proteínas elásticas, fibras elásticas. Então, essa camada muscular pode contrair, diminuindo o lúmen, né, o espaço por onde o sangue passa, ou ela pode dilatar, aumentando a área por onde o sangue passa. Essa camada muscular forma a túnica média. E, por fim, os vasos são revestidos por tecido conjuntivo, né, fibras colágeno, basicamente, que formam a túnica adventícia, ou também túnica externa, túnica íntima ou túnica interna, endotélio e lâmina basal. Camada muscular e fibras elásticas, túnica intermediária ou média, e túnica externa ou adventícia formada por tecido conjuntivo, fibras colágeno aqui em volta. Essa é a estrutura histológica de um vaso sanguíneo. Então, o vaso ele pode perder células endoteliais e aí as células musculares ficarem expostas ao sangue. Quando as células musculares ficam expostas ao sangue, porque as células endoteliais foram arrancadas, ocorre coagulação sanguínea. Ou o vaso pode romper por completo e o conteúdo sanguíneo extravasar para fora das 3 túnicas, né, e se acumular no intertício. Tá ok? Lembrando que intertício é essa rede de proteínas fibrosas, né? O espaço entre as células está ocupado basicamente por proteínas filamentosas, o colágeno e os proteoglicanos, que são proteínas ligadas em açúcares, tá certo? Eu vou fazer mais um vídeo, gente, agora mostrando slides para vocês, para ver se esses temas que nós discutimos nessas 4 primeiras aulas fizeram, 4 não, né? 5 primeiras aulas fizeram sentido para vocês. Eu tentei montar 5 primeiras aulas mais curtas, de 15, 20 minutos, para agora a gente fazer uma revisão nos slides, tá bom? Não deixem de ver essa última aula que eu vou repassar os slides com vocês de sistema respiratório e circulatório.